Olá, sou Fernando Vidia e a gente está iniciando mais um programa Além do Visível. É um prazer estar aqui. A gente vai falar hoje sobre livre-arbítrio. E aí, você acha que livre-arbítrio existe ou não existe? Será que é uma falácia? Vamos entender a respeito, né? E se existe, como é que a gente utiliza isso a nosso favor, de uma maneira positiva, né? Então, fique comigo até o final do vídeo porque tem muita reflexão boa por aqui. Primeiro, a gente vai responder essa pergunta. E aí, esse tal de livre-arbítrio existe ou não existe? Bom, o arbítrio é a gente poder decidir, optar, né, por uma situação, fazer uma escolha, e se ele é livre, pelo menos aqui a gente tem o conceito de que a gente pode fazer a escolha que a gente quiser, correto? Então, só por aí a gente tem o conceito de que livre-arbítrio realmente existe. Então, ele foi um nome dado para essa capacidade que a gente tem de escolher o caminho que a gente quer seguir. A grande questão que eu trago aqui, que pode fritar os miolos de algumas pessoas, bom, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, porque eu posso fazer a escolha que eu quiser. Porém, eu vou ser responsabilizado por essas escolhas. Eu vou ter consequências com base nas escolhas que eu tomar, nos caminhos que eu decidi seguir, especialmente se as minhas escolhas impactarem negativamente a minha evolução, a evolução do outro, que aí tem um peso ainda maior. Então, existem leis divinas que regem todo esse processo. Então, qual é o limite, né, para eu poder realizar alguma ação, sabendo que aquilo pode trazer um impacto na vida de uma outra pessoa? Já parou para pensar? Então, vamos entender agora o seguinte: a partir do momento que a gente faz uma escolha, e essa escolha vai direcionar os nossos caminhos, vai direcionar a nossa jornada evolutiva, vai fazer com que a gente tenha experiências mais agradáveis ou menos agradáveis, a gente está se responsabilizando pelo nosso próprio caminho, a nossa própria jornada. A gente pode se prejudicar dentro desse processo. Pode ser algo positivo, pode ser algo negativo, depende da nossa percepção, mas geralmente se a escolha não vai trazer um resultado tão positivo para nós, então por que será que a gente ainda faz escolhas que nos levam a consequências ruins? Por uma necessidade clara de aprendizado. Agora, se a gente aprende, a gente evita fazer escolhas semelhantes no futuro. Se a gente não aprende, a gente repete ciclo. E eis que entra o tal do karma, né? São as repetições de ciclo. Não é porque a lei divina é ruim e punitiva. Não, é porque a gente mesmo, por uma necessidade de aprendizado, continua fazendo escolhas que nos levam a consequências semelhantes. A hora que a gente aprende a lição, a gente sai dessa roda, né, desse padrão negativo que a gente mesmo entrou. É claro que dentro dessa balança divina que pesa, pondera todas as nossas decisões e tudo aquilo que vem como consequência, a partir do instante que a gente faz uma escolha que nos leva para determinados caminhos que vão trazer alguma consequência desagradável para nós ou ainda impactar a vida de outras pessoas, e eu sou responsabilizado por isso, a gente entra num conceito chamado determinismo. Algumas pessoas dizem, mas o futuro é incerto, né? Não pode ser previsto. Em alguma medida, porque depende do livre-arbítrio, a gente pode seguir por um caminho A, um caminho B. Então, a probabilidade de determinado caminho trazer alguma consequência, seja positiva ou negativa para nós, vai depender. Mas, depois que a gente já fez a escolha e consequências daquela escolha podem vir para nós, sendo elas, por exemplo, negativas, é fato que elas vão acontecer. Se elas forem positivas, é fato que elas vão acontecer. Se a gente impacta negativamente a vida de alguém, a gente vai ser responsabilizado pela lei do karma em relação a isso. Então, é óbvio que isso vai acontecer. Isso é determinismo. Agora, quando e como, aí é a lei divina que vai cuidar. E aí, já parou para refletir a respeito disso? Entendeu esse conceito? A gente tem o livre-arbítrio e tem o determinismo. Livre-arbítrio garante que a gente pode fazer as coisas que a gente quiser. O determinismo já é a colheita é certa. A consequência virá. Consequência é essa boa ou ruim com base na escolha que você fez. E aí, será que a gente tem feito boas escolhas? Será que a gente tem conseguido refletir antes de tomar determinadas decisões, que às vezes podem vir até por impulso? Como que a gente pode exercer o nosso livre-arbítrio de uma maneira mais consciente? Já parou para pensar? Bom, o livre-arbítrio ele pode ser mais amplo ou menos amplo com base na consciência que a gente tem dos caminhos, das escolhas. Ou seja, se a minha consciência e o meu conhecimento somente permitem que eu observe determinados caminhos e escolhas que estão muito restritos à vivência que eu tive,
alguns conhecimentos que eu pude compreender e estudar, eu vou ter opções limitadas, caminhos limitados, escolhas limitadas. A partir do momento que eu expando a minha consciência, que eu estudo, que eu aprendo, que eu evoluo, que eu me aprimoro, então o leque de possibilidades de escolha aumenta. Então a gente fala que o livre-arbítrio pode ser mais ou menos limitado com base na sua própria consciência. Então, uma consciência muito limitada, que não busca compreender sobre si própria, que não busca se aprimorar, que não está voltada ao autoconhecimento, ao aprimoramento pessoal, vai ter opções limitadas, porque a maneira como enxerga o mundo e as situações também é limitada. Mas a partir do momento que a pessoa fala assim, não, agora eu não quero ficar repetindo padrão, eu não quero ficar refém da minha ignorância, eu vou procurar compreender mais sobre o mundo, vou procurar compreender mais da onde vim, o que estou fazendo aqui, para onde será que eu vou com base nas minhas ações aqui no mundo, para eu então fazer escolhas melhores, eu posso definir não só a vida que eu vou ter aqui na atual encarnação, mas também nas próximas. A gente vai falar mais sobre isso na parte 2 desse programa. Fica comigo que a gente volta já. Estamos de volta para a gente falar sobre livre-arbítrio. Então a gente compreendeu que sim, ele existe, mas ele não está sozinho. Ele é como que um irmão do determinismo, que é a colheita do nosso plantio. O livre-arbítrio você pode plantar o que você quiser, fazer as escolhas que você quiser, mas o determinismo diz, você vai ser responsabilizado por isso. E a hora que isso acontece, ou seja, que o determinismo entra em ação por força de lei divina, a lei kármica, e a gente se torna refém das nossas próprias escolhas, a gente pode, por exemplo, na mesma encarnação ou numa próxima, começar a receber os impactos disso, limitações, pela necessidade que a gente tem de resgate kármico, de resgate, ou seja, de reparação ou compensação daquela escolha ruim que a gente possa ter feito. Quanto maior prejuízo a gente ocasiona pelas nossas escolhas, a própria divindade que habita em nós e que tem como impulso divino evoluir, ou ainda impacta na vida de uma ou mais pessoas, a gente vai escalando, aumentando o peso de responsabilidade, mais refém a gente fica dessas escolhas que a gente fez e do impacto negativo que elas causaram. Então, limitações diversas podem vir como uma forma de compensação kármica, desde passarmos de algozes por vítimas, para a gente ter a compreensão de como é estar naquela posição. Em alguns casos, isso pode ser necessário para que a nossa alma aprenda e sinta na pele. Mas, repito, não é porque Deus é punitivo e deseja prejudicar, deseja fazer o mal e vai proporcionar para você o mal que você fez ao outro. Não, não é isso. A lei é clara, ela é dura, mas você pode fazer o que você quiser. Você vai aprender com base nas suas escolhas através da vivência, sendo refém de escolhas ruins. Mas a partir do instante que a gente compensa o mal, ou seja, a gente tira o grilhão, a corrente que nos prende à necessidade de resgate kármico pelo fato da gente já conseguir resgatar, ou compensar fazendo boas ações, por exemplo, trazendo um peso positivo para essa balança kármica, plantando boas sementes ao invés de plantar semente ruim, tirando um pouco do joio que a gente semeou junto com o trigo, aí a gente vai se liberando, se libertando, e a gente consegue viver uma vida mais plena, mais tranquila de novo. Pode ser que na encarnação atual nós sejamos as melhores pessoas do mundo, mas a gente pode ter feito coisa ruim em outra encarnação. E aí? E quando isso acontece? E quando a gente faz escolhas ruins em encarnações anteriores? E na vida atual a gente começa a colher os efeitos disso, porque a gente não colheu na vida anterior. A gente tem que trabalhar o quê? Resignação, paciência e, é claro, fazer o bem. Quanto mais a gente conseguir, ainda assim, ser uma boa pessoa, ser paciente, resignado, aceitando que, de repente, as coisas podem não sair do jeito que a gente quer, pode sair fora do nosso controle, mas nem por isso a gente vai sucumbir, então a gente começa a trabalhar positivamente para ir lá e resolver o que tiver ao nosso alcance. É batalhar mesmo, Para algumas pessoas, a vida é luta. Luta não porque a pessoa em si faz com que a vida seja difícil, mas porque, às vezes, para ela, os desafios são um pouco maiores. Porque é o que a alma dela precisa para evoluir, para aprender, para resgatar um karma, por exemplo. Então ela tem que aprender a ser resignada, mas ainda assim não desistir, contar com a ajuda de outras pessoas também, e o universo espiritual, holístico, está aí de portas abertas para ela aprender muita coisa,
para ela entender o que aconteceu no passado. Então, através de recursos que a própria espiritualidade, o plano espiritual nos dá, a gente consegue explorar o que a gente fez lá no passado e como que a gente pode viver uma vida melhor no presente e, a partir daí, ter a consciência de fazer escolhas boas pensando no futuro. Então, a gente pode planejar as nossas encarnações futuras, entendendo quais boas ações que a gente pode plantar agora, com a certeza que a lei do determinismo, que está acompanhadinha lá com o livre-arbítrio, né, vai nos beneficiar. Ou seja, a certeza da gente fazer coisa boa agora é justamente isso. Por uma questão de lei divina, é determinístico que a gente vai ter uma boa colheita. Se na encarnação atual, o futuro não importa. O que importa é que é lei. Da mesma forma que o peso funciona para ações ruins, negativas nossas, também vai funcionar para as ações positivas. Use isso a seu favor. Estude, aprenda, expanda a sua consciência. Não esteja com a consciência limitada. O grau e a amplitude do seu livre-arbítrio é de acordo com a sua expansão de consciência. Quanto mais ampla a sua consciência, maior esse horizonte de possibilidades se abre para você, porque você vai ter conhecimento de novos caminhos que até então você não tinha. Ou seja, com maior amplitude você usa o seu livre-arbítrio. E é assim que a gente vai vivendo uma vida mais consciente. E aí, gostou? Entendeu direitinho? Espero que sim, espero que você tenha gostado. Deseja contribuir com temas aqui para o programa? É só mandar e-mail para mim. Além do visível, @fernandovidia.com.br, me acompanhar também nas redes sociais, @fernandovidia. Agradeço a sua audiência e vamos lá, vamos refletir e viver uma boa vida, né? Vejo vocês no próximo programa. Um super beijo, um grande abraço e uma excelente vida para todos nós.